90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É isso aí, galera. Estamos online. Achei que ia mandar um estamos ao vivo. Que vacilo. Online. E que dia é hoje? Hoje é o último dia deste ano. Olha só que maravilha. 31 de dezembro. Finalmente 2020 vai ficando para trás. Finalmente. E se tudo der certo, vai ficando para trás mesmo. Pra gente poder começar um 2021 muito melhor, né? Do que foi esse 2020. Acho que todo mundo tem esse mesmo pensamento. E aí, para fechar esse ano, acho que de uma forma perfeita, né, amigo? A gente vai fechar o ano com o quê? Com matemática. Olha só que coisa linda e especial. Então, galera, mais uma livezinha nossa começa. Quer dizer, não live, né? Mais uma aulinha nossa começa, porque o live não tem live. De matemática aqui do Reta, né? A live do Reta final. E para a aulinha de hoje, a gente vai trabalhar um tópico que não é tão querido assim por todos, né? Que são o quê? Os logaritmos. E aí você já fica com aquela sensação do tipo, hoje vai acabar o ano bem mesmo, hein? Porque é para deixar tudo para trás. 2020 vai ficar muito longe. O que você vai querer terminar 2020 com log? Não é possível. É possível. E log, galera, não é um conteúdo que a galera tem uma preferência muito grande, mas ainda assim aparece sempre em uma questão ou outra na prova. E aí é bom que a gente consiga pegar uns bizuzinhos, né? As principais ferramentas que o log tem para poder utilizar na execução das questões e conseguir ganhar um pontinho a mais ali, né? Conseguir acertar uma questãozinha a mais. E a ideia da aula de hoje é justamente isso. A gente tentar fixar, pelo menos naquilo que se considera, dentro da análise de questões, as partes mais importantes do logaritmo. Então, o que você tem que saber? Você vai ter que saber o que é o conceito de log, você tem que saber qual é a definição de log, que se aplica em muitas questões do Enem, e você tem que saber as propriedades de log. E se você não souber isso aqui, amigo, a maioria das questões tu não resolve. Tá? Eu acho que essa é a maior dificuldade. É porque como a gente tem que trabalhar com propriedade e a quantidade de informação que você tem de log é muito grande, é vasta, você acaba meio que deixando isso de lado, né? Mas fica tranquilo que se você pegar a ideia das propriedades, você resolve a grande maioria das questões. E aí, como que eu vou fazer isso? Para começar a falar de log, a gente precisa lembrar de potenciação. E por que eu tenho que lembrar de potenciação? Porque o logaritmo, galera, nada mais é do que um nome esquisito, um nome diferentão, para falar de expoente. É só isso. A gente trabalha com uma notação que normalmente faz com que a galera tenha medo, né? Mas quando se fala de log, é para se referir ao expoente de uma potência. Então eu peguei 3 potências aqui de exemplos e eu vou tentar relembrar como que a gente resolveria essas potências. Então vem comigo. Primeiro, eu estou querendo fazer o 2 elevado a x igual a 16. Normalmente, para resolver esse tipo de problema, você tenta igualar as bases, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Como aqui já é o 2, né, que é um número primo, você vai tentar desenvolver o 16 através da fatoração. E o 16 fatorado é a mesma coisa que o 2 elevado a 4.
O que, curiosamente, faz com que as bases fiquem iguais. E já que eu quero que essas duas potências sejam iguais, se as bases são iguais, falta o quê? Ficar igual? O expoente. Então, teu x vale 4. Beleza? E aí você resolveu a primeira. Aí você vai e pensa assim, legal. Então, eu vou tentar resolver a segunda agora igualzinho. Eu vou tentar igualar as bases. Tudo bem? Só que aqui está 1/9. Eu tenho uma fração. Então, o que eu faço? Como eu não posso fatorar, eu vou tentar fatorar o 9. E o 9 nada mais é do que o 3 ao quadrado. Tá bem? Se eu observar direitinho, eu não estou no mesmo caso anterior, em que eu tenho as bases iguais. Aqui a base é 3. Aqui eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado. Então, para eu poder trabalhar aquela ideia de bases iguais, eu vou inverter essa fração. O que faz com que eu tenha 3 elevado a x igual, e ao inverter uma fração, você troca o expoente da mesma. Então, eu vou ficar com 3 elevado a menos 2. Porque o denominador 1 você não precisa representar. E aí eu tenho igualzinho, o que eu tive na letra A. 2 elevado a x, 2 elevado a 4. Se as duas potências tinham que ser iguais e as bases são iguais, basta igualar os expoentes. Se as duas potências têm que ser iguais e as bases já são iguais, basta igualar os expoentes. Então o x está valendo menos 2. E aí você resolveu a segunda. Olha que bom. Está ali. E aí chega o problema. Qual é o problema? Eu viro para você, ou viro para o Rafael, para ele entrar em desespero aqui, e falo, como que eu vou igualar as bases do 5 elevado a x igual a 7? Para poder repetir o processo da letra B e o processo da letra A. Não sei. E por que eu não sei? Porque o 5 é um número primo, 7 é um número primo. Não tem como você tentar fatorar e transformar o 7 em 5. Eu posso meio que chutar. O Rafael podia virar para mim e falar assim, Lainete, eu sei que o 7 é um número que está entre o 5 e o 25. E aí, por que ele escolheu esses dois números? Porque o 5 elevado a 1 dá 5, e o 5 elevado a 2, que é o próximo número natural, que eu colocaria aqui no lugar do expoente, vai dar 25. Então, 5 elevado a 1, alguma coisinha, deve dar 7. Só que eu não sei quem é essa 1, alguma coisinha, e o Rafael também não sabe quem é. Tá? Ele já está aqui desesperado fazendo assim. Não sabe. Então, como é que a gente vai resolver isso? Aí entra o quê? O log. Quando você tiver dificuldade para trabalhar com potências mesma base, que é o caso da letra C, o log se apresenta como uma solução para esse problema. É claro que não é uma solução tão simples quanto a gente tinha razão em proporção, em porcentagem e equação do primeiro grau, mas ainda assim é uma solução. E qual é a relação que eu tenho, de o logaritmo ser a mesma coisa que um expoente? Por quê? Porque isso que está escrito aqui, 2 elevado a x é igual a 16, significa que o 4 é o logaritmo do 16 na base 2. O que é o log? É o quanto você precisa elevar essa base para chegar no 16. 4. Aqui nesse problema, o menos 2 é o logaritmo do 1/9 na base 3. Por quê? Porque é o quanto você precisa elevar o 3 para chegar em 1/9. E aqui a gente não sabe, Aqui a gente não tem essa distinção. Então, o que é o log para a gente, quando a gente tenta trabalhar essa ideia de relembrar o aspecto através da potenciação? Isso que está escrito aqui na sentença, que estava lá no nosso material, ele é a mesma coisa que você escrever log de 16 na base 2 é igual a x. É a mesma coisinha, tá? E aí, como o teu x está valendo 4, você pode até trocar, falar que o log de 16 na base 2 é o 4. Porque o 4
é o quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 16. É a mesma notação. Eu vou deixar o x aqui, tá? Para a gente poder associar direto. Olha nessa. Como que eu escrevo essa mesma sentença através do logaritmo? O log de 1/9 na base 3 é igual ao x. E essa última, que a gente não fez, né? Mas ainda assim ela pode ser escrita, é o log de 7 na base 5 é igual ao x. Então, existe uma relação muito profunda entre a potenciação e o logaritmo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Então, voltando lá para o nosso material, ó, reparem que ao lembrar ou relembrar dessa ideia de potenciação ter relação com log, o que eu posso fazer? Eu posso falar que todo logaritmo, através da sua definição, é você utilizar números a e b que são reais positivos, tá vendo? Com o b diferente de 1. E aí você vai dizer que o logaritmo de a na base b é o expoente que eu preciso elevar essa base para encontrar esse valorzinho a. Tá aqui, ó. O log de a na base b é o x, se e somente se o b elevado a x é igual a. E aí a gente acaba criando uma ideia que eu tenho um aluno particularmente que ele gosta de falar que é a reciclagem. O que é a reciclagem? É aquele símbolozinho das setinhas verdes girando. Então, ó, ele faz isso aqui, ó. Quando eu quero relacionar esses dois, ele relaciona da seguinte maneira. O 2 elevado ao x tem que dar o 16, que é o girozinho. Aqui, ó, o 3 elevado ao x é igual ao 9. E nesse último, o 5 elevado ao x é igual ao 7. Então, não importa se a questão vai se apresentar na forma de potência ou na forma de log. Você consegue transformar de um para outro para resolver. O mais comum é sair daqui e vir para cá, tá? Então, dá um printzinho aí no quadro, para a galera que está copiando, para a gente poder tentar ver essa volta, né? Esse lance da passagem do log para a potência. Vamos lá? Então, ó, se eu sei que existe uma relação entre os dois, eu posso tentar resolver esses exemplos aqui agora. Eu posso tentar resolver cada um desses 3 logs. Aí você fala, não, meu Deus, eu não sei fazer isso. Claro que sabe. Toda vez que uma questão se apresentar nesse formato, você vai tentar usar a definição para transformá-la numa potência. Que nem eu fiz aqui. Que nem a gente fez no quadro. Só que lá é o caminho inverso. A gente foi da potência para o log. Agora eu vou do log para a potência. Então vamos tentar fazer o primeiro. É log de 625 na base 5, né? E aí já se liga, porque essa parte que a gente faz a transformação, ela acaba sendo muito útil em algumas questões. Às vezes só com ela tu consegue resolver a questão e não é nada desesperador. Apesar da galera ainda ter aquele vínculozinho de maldade, né? Achando que isso é algo do mal. Então, a gente estava calculando o log de 625 na base 5. Era isso que a gente queria resolver. Você sabe quanto que vale isso? Não. Eu sei? Não. Rafael sabe? Não. Ninguém sabe. E na matemática, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama de quê? X. Nosso famoso X. Aqui. E aí você se debruça no que a gente fez antes, né? Olha só que coisa. Um log é igual ao x. Eu não sei resolver se está escrito log. Então eu vou tirar log. Como que eu tiro? Pega a base, eleva o resultado, igual ao logaritmano. Então 5 elevado a x é igual a 625. Tranquilinho? Caí numa equação exponencial, que nem estava no início da aula. E como que a gente resolve? Tenta igualar as bases. O 625, para virar 5, ele tem que ser fatorado. E aí a fatoração do 625, para quem não lembra,
Vamos botar aqui do lado. Ela começa sendo dividida por 5, vai dar 125. Por 5 de novo, vai dar 25. Por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, esse valor é a mesma coisa que 5 elevado a 4. E aí a gente cai no padrão, né? Estou querendo igualar duas potências de mesma base. O que está faltando ser igual? O expoente. X igual a 4. Então, quem é o log de 625 na base 5? 4. Tá legal? Essa é a nossa letra A. Beleza? Rafael, me ajuda aí. Qual é a letra B? Log de 0,01. Aí o Rafael olha, ele já não curte muito log, tá fazendo aquelas caretas aqui desesperadamente, e ele fala, ô Lainete, eu acho que tu esqueceu a base na letra B, ó, tá faltando um númerozinho aqui. Será que eu esqueci? Pode até ter acontecido, né? Será que eu esqueci? Não. Quando não tiver base num logaritmo, tá, galera? É porque a base é o 10, já que o nosso sistema de numeração é o sistema decimal, 10. Então aqui, ó, sempre que não tiver nada, é o número 10, automaticamente. Então ele quer que você faça o log de 0,01 na base 10. E aí como é que você vai resolver? Mesmo esquema de antes. A gente não sabia quanto que isso valia. Então eu fui lá e chamei de x. Eu acho feio usar log. Então o que eu vou fazer? Vou usar a definição de log para poder encontrar quem é o x. 10 elevado a x é igual a 0,01. E aí acontece uma coisa que é muito comum em log. Vez ou outra, você vai ter questões que trabalham com decimal. E trabalhar com decimal é muito ruim, tá, gente? É muito ruim. É mais fácil trabalhar com fração, por incrível que pareça. Então, transforma. 10 elevado a x é a mesma coisa que duas casas decimais. Então, uma potência de 10, tá? Já que eu estou mexendo com a vírgula. E se eu estou andando com a vírgula para a direita, é porque esse meu expoente é negativo. E por que que é menos 2? Porque você andou duas casas para a direita. Se eu andasse casas para a esquerda, ficaria positivo. E aí olha o que aconteceu, ó. Estou igualando potências mesma base de novo. Se eu quero que tudo seja igual, o que tem que ser igual agora? Que está faltando? O expoente. Teu x é menos 2. E aí você resolve o segundo exemplo. Faltou um, que é a letra C. O que é a letra C que a gente tinha? Log de 1 na base 3. Então vamos lá. Ó. Esse é o mais bonitinho de todos. Porque esse é aquele que você começa a trabalhar meio que no automático. Quando você tem log de 1 na base 3, tradicionalmente você vai resolver igual a gente resolveu a letra E e a letra B. Vai botar um xzinho. E aí você vai tentar aplicar a definição. 3 elevado a x é igual a 1. Já que você não gosta de trabalhar com log. E aí você começa, ué, que potência de 3 que vai dar 1? Só tem um expoente que faz isso, tá, gente? E ele faz isso com qualquer base, que é o xzinho, qualquer base diferente de 0, que é o xzinho igual a 0. Tá vendo? Eu posso transformar o 1 numa mesma base que eu tenho antes, que é a base 3, se eu tiver 3 elevado a 0. Então, meu xzinho está valendo 0. E aí você pega no automático. Sempre que o logaritmando, que é essa posição de cima, estiver valendo 1, o teu log vale 0. E aí, para a galera meio que se habituar com os nomes, né, possivelmente pelo que eu vou falar durante a aula, logaritmando, base, logaritmo. Logaritmando, base, logaritmo. Tá? E aí na definição já tem umas regrinhas, né? Esses números têm que ser reais positivos,
E a base, ela tem que ser diferente de 1. Então você tem aí o que a gente chama de condição de existência do log, né? A condição de existência do log, ela indica que num log de A na base B, por exemplo, o A tem que ser maior que 0 e o B tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? Senão esse teu log nem existe. Você não pode nem fazer nada com ele. Tranquilinho? Aí aproveita esse espaço, eu vou passar na frente, dá o print. Foi o print? E aí vamos seguir então. Vamos lá. Show. Então, Rafael, me dá uma moral aí. Acho que agora a gente tem uma questãozinha, não tem? Ah, moleque, muito bom. Ó, questãozinha número 1 da nossa aula, tá, galera? Enem PPL, não fica revoltado porque é PPL, porque a banca é a mesma. Eu vou apagando o quadro enquanto isso e a gente já vai lendo, tá? Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. Tá? A fórmula é H, que é a altura, né? Igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. Beleza, não tem estresse nenhum até então. Em que o t é o tempo contado em dia e h é a altura da planta em centímetro. Tranquilo. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará a sua altura máxima? Então ele quer o tempo que leva para a planta ser colocada à venda, né? Desde o momento... Não, peraí. Ah, muito bom. Desde o momento em que ela... Deixa eu ver. Não, tá, desculpa. Ele quer o tempo que leva para ela ser colocada à venda até o momento em que ela atinge a sua altura máxima. Ele quer esse tempinho. E aí eu sei que para ela ser colocada à venda, a altura tem que estar em 30 centímetros. E eu sei que a altura máxima é quando ela atinge 40 centímetros. Então eu quero o tempo que leva para ela sair dos 30 e chegar nos 40 centímetros. Essa é a ideia da questão. Como é o tempo que ele deseja, a gente está preocupado com o t. E a altura da planta, né, ou as alturas, quando ela é posta à venda e quando ela atinge a altura máxima, vão ser o nosso h. Então eu tenho duas situações para analisar. Quais são as duas? Quando ela é posta à venda e quando ela atinge a altura máxima. Beleza. Então vamos lá. Na primeira questãozinha, a gente quer pegar um h, que é 5 vezes o log, é de t mais 1 ou t menos 1, Rafael? T mais 1, tá. Na base 2. Então, primeira situação, quando ela é posta à venda, tá? Quando ela é posta à venda, a altura dela é de 30 centímetros. Então, o que você faz? Substituir esse 30 no lugar do h e ver qual foi o tempo necessário para isso. Então, 30 é igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. Beleza. Questão de logaritmo, galera, tem que ter o log sempre isolado de um dos lados da igualdade. Tá vendo? E aqui tem um 5 na frente dele. Então, para deixar sempre isolado, começa tirando as coisas e passando para o outro lado. Vou cortar, vai ficar 6. 30 dividido por 5. Então, 6 é igual ao log de t mais 1 na base 2. E aí, olha que bonito. Foi justamente o que a gente viu até agora. Ó. Se eu tenho um log igual a um número, eu posso usar a definição de log, em que eu pego a base, elevo ao resultado, igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a 6 é o t mais 1. Como 2 elevado a 6 dá 64, se o 64 é igual a t mais 1, o teu t está valendo 63.
tá? Então, em 63 dias, ela atinge a altura de 30 centímetros, que é quando ela é posta à venda, se eu não me engano. Agora, eu tenho que saber o tempo que ela leva para atingir a altura máxima, né? E essa altura máxima é de 40 centímetros. Então você vai lá e repete o mesmo procedimento. 40 é igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. Como eu quero deixar o log isolado, tem que tirar esse 5 daqui. Vai dar 8. Então, 8 é igual ao log de t mais 1 na base 2. E aí, usando a definição de log, né? Já que o log está isolado, base eleva o resultado iguala ao logaritmano. Então, 2 elevado a 8 é igual a t mais 1. 2 elevado a 8, galera, é o 256. Menos 1. (255). E aí, o que isso significa? Que ela leva 63 dias para chegar na posição de venda. 255 para chegar na altura máxima. Como ele quer saber o tempo entre essas duas situações, ó, olha a pergunta lá de novo. Ele quer o tempo em que ela vai alcançar a sua altura máxima após ser colocada à venda. Então, eu vou subtrair um tempo do outro. Que tempo é esse? 255 menos 63. Isso vai dar 192. Tá legal? 192 é qual letra? A letra D. E tá lá o gabarito. Tá bom? Então, vê se todo mundo acompanhou. Volta lá no nosso quadro, dá o print para a gente poder seguir. Foi? Muito bom. Então vamos lá. Segunda questãozinha. Em 2011, um terremoto de magnitude 9, na escala Richter, causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por m igual a 2/3 de log do E sobre o E0. Tá, beleza. Sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Então, esse E0 que está aparecendo na tua expressão, gente, é um número, tá? Ele só não colocou o número ali, mas ele é um número. Ele é um número fixo. Não vai mudar, tá bom? Beleza. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre essas duas energias? Vamos ver. No caso daqui, eu sei que a magnitude do terremoto no Japão foi de 9. Beleza. Então eu vou substituir o m na expressão por 9 e vou tentar ver qual é a relação de energia que eu tenho. Então vamos lá. Questão 2. Eu tenho o Japão primeiro. Então no Japão, 9 é igual a 2/3 do log de E1, que é a energia desse terremoto, sobre E0. Tá bem? Mesma coisa da questão anterior, ó. O log está sozinho? Não tá. Então a gente vai ter que tirar esse número daqui. O 3 passa multiplicando e o 2 passa dividindo. 27 sobre 2. Então 27 sobre 2 é o log de E1
sobre E0. Tá bem? Como eu quero a relação entre as energias, e isso não depende de log, eu vou tentar usar a definição. Só que está sem base. Quem é a base aqui? 10. Então você vai lá, pega a base, eleva o resultado, igual ao logaritmando. Isso quer dizer que E1 sobre E0 é o 10 elevado a 27 sobre 2. E eu vou deixar quietinho aqui. Deixa paradinho ali. Vamos agora para o terremoto. De onde é que ele era? Da China? China, né? Isso. Então vamos lá. Na China, a magnitude foi de 7. Então eu vou tentar representar, através da mesma fórmula, a magnitude desse terremoto. 2/3 do log de E2, que é a energia dele, né? Ele falou que era para usar o E2, sobre E0. E aí tudo que você fez aqui, você repete para cá. Vamos tentar isolar o log, passando o 3 multiplicando e o 2 dividindo. Então 21 sobre 2 é igual ao log de E2 sobre E0. A base é 10 também. E usando a definição, você tem o quê? E2 sobre E0 é igual a 10 elevado a 21 sobre 2. E aí você para de novo. Porque ele quer a relação entre os dois. Então, olha o que eu estou pensando. Esse primeiro, eu posso isolar o E1, né? Então, o E1 é o 10 elevado a 27 sobre 2 vezes o E0. Nesse segundo, eu posso isolar o E2, que vai ser o 10 elevado a 21 sobre 2 vezes o E0. E aí, como ele quer a relação entre eles, o que eu estou pensando? Se eu tenho E0 nos dois, e nas minhas alternativas não tinha E0, é porque ele foi eliminado. E a única maneira que eu tenho de eliminar aqui é dividir um pelo outro, porque aí na simplificação eles somem. Então olha que doideira. Eu vou calcular E1 sobre E2. E o que é o E1 sobre o E2? É o 10 elevado a 27 sobre 2, dividido pelo 10 elevado a 21 sobre 2. Porque o E0 some. Estou dividindo duas potências de mesma base. E quando a gente divide duas potências de mesma base, o que a gente resolve? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 27 sobre 2 menos 21 sobre 2. Essa continha vai dar 6 sobre 2, que é o 3. Então, teu E1 sobre E2 é o 10 ao cubo. O que faz com que o teu E1 seja 10 ao cubo vezes E2, ao passar ele para lá, multiplicando. E aí, ó, a gente tem um gabarito, né? Se o E1 é 10 ao cubo vezes o E2, o índice caiu, virou, melhor, o expoente caiu, né? Mas está aqui na letra C, ó. 10 ao cubo vezes o E2. Tá legal? Então, a alternativa que a gente quer é a letra C. Volta lá, eu vou passar na frente de novo para tomar minha água e dar o print. Foi? Então, beleza. Então, vamos seguir. Essa 3, galera, eu tô pulando, tá? E aí, ela é muito parecida com a anterior. Vocês podem tentar fazer depois, ó. Dá print aí se quiser, para tentar fazer.
E aqui eu já boto até o gabarito. Vai dar 100. É a mesma questão, dá para falar a verdade. Só existe a diferença de ano. Uma foi 2018, a outra acho que foi 2015 ou 2016, né? Mas é a mesma questão. Ele só muda as regiões dos terremotos. E aí a gente chega numa parte que eu queria comentar antes da gente finalizar a aula. Eu falei lá no começo que era sempre bom você saber as propriedades. E existem 4 propriedades que são fundamentais. Quais são as 4 propriedades, tá? Propriedade número 1 é o logaritmo de um produto. Quando você tem uma multiplicação na posição de logaritmando, você pode separar em 2 logs de mesma base, ó, base B, com cada um dos valores que estavam se multiplicando em um dos logaritmos. Então o produto virou uma soma de logs. Log de A na base B, mais log de C na base B. Quando no logaritmando ocorre uma divisão, tá? Você vai separar através de uma subtração, na ordem que eles aparecem. Então o A é o numerador, fica primeiro. O C, o denominador, vem depois. A questão 3 é o que a gente chama de regrinha do peteleco, né? A propriedade 3. Que é quando você tem uma potência na posição do logaritmando. Então eu quero calcular o log de A elevado a C na base B. Então você pega esse C que está aqui na posição de expoente, ó, e joga ele para frente, multiplicando. Ficando C vezes log de A na base B. E a última propriedade é aquela que a gente chama de inverteleco, que é quando eu pego a potência na base do logaritmo. Então eu tenho log de A na base B elevado a C. E aí esse C que está aqui fazendo papel de expoente, ele vem para frente invertido para multiplicar. Por isso que a gente chama de inverteleco. Fica 1 sobre C vezes log de A na base B. Então essas 4 propriedades, elas são fundamentais para você desenvolver alguns problemas. E aí eu coloquei 2 exercíciozinhos aqui para a gente tentar fazer. Um deles do Enem de 2019, tá? Da nossa provinha do ano passado. Então, por exemplo, nessa questão, ele fala que o Charles Richter e o Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude, que ele chama de MS, né? Que é a magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. E aí você tem as variações e a classificação ou a descrição que esse terremoto possui com relação à sua magnitude. Então reparem, de 0 até 3,9 ele é pequeno, de 4 até 4,9 ele é ligeiro, moderado, grande e extremo. E aí você tem as magnitudes aqui. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,3 mais o log de A vezes F. Ó, olha o produto aí no logaritmando, hein? Em que o A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. E aqui vai uma dica, hein? Toda vez que ele der uma representação desse tipo, em algum momento você vai ter que utilizar, tá? Então, tenta forçar o desenvolvimento da tua questão a aparecer o log de 2, porque ele não deu isso a troco de nada. E lembra que quando não tem base, é porque a base vale quanto? 10. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como? E aí ele pergunta qual é a classificação que ele ganha. Beleza, vamos lá. A fórmula é MS igual... MS igual a 3,3 mais log de A vezes F, né? Tá, show.
que eu sei? Eu sei que a amplitude, que é meu A, vale 2000, e sei que a frequência, que é meu F, vale 0,2. Então eu vou substituir. É isso que ele está me pedindo. Então, beleza. ms é o 3,3 mais o log de quem? 2000 vezes 0,2. Tá bom? E aí, quando você olha para cá, ó, você já consegue enxergar o que eu estava falando antes. Tem um produto. E se tem um produto, o que você vai fazer? Separar através de uma adição. Então, o teu ms é o 3,3 mais log de 2000 mais o log de 0,2. Tá vendo? Eu transformei esse logaritmo inteiro, que estava trabalhando com produto, nessa soma de logs, usando a propriedade 1. Agora eu vou tentar resolver esses dois. Para resolver, eu disse, lá no começo da questão, que eu tinha que dar um jeito de aparecer log de 2. Aqui está 2000, aqui está 0,2. Eu estou vendo 2, mas você não tem o 2 propriamente falando, né? É uma variação dele através do 2 vezes 1000 e do 2 dividido por 10. Então eu vou escrever dessa forma. Se eu quero forçar a aparecer o 2, o meu ms é o 3,3 mais log, aí a malandragem. 2000 é o 2 vezes 1000. 0,2 é o 2 sobre 10. Tá vendo? E a coisa começa a se desenvolver de uma forma melhor. Esse daqui e esse daqui são duas propriedades de log. Produto, quociente ou divisão. Então, essa tem que virar uma soma e essa tem que virar uma subtração. Então, o meu ms vai ser igual ao 3,3 mais log de 2 mais log de 1000 mais, na ordem que aparecem, log de 2 menos o log de 10. Aí você vai falar, meu Deus, tem muito log, e entra em desespero. Não precisa. Por que não precisa? Esse valor e esse valor estão dados na tua questão. Lá no texto, ó, ele fala que vale 0,3. Ó. Então você não tem mais dor de cabeça com isso. Você pode trocar por 0,3 e por 0,3. Teu maior problema está aqui e aqui. Então vamos tentar desmistificar isso. Esse último eu acho que é o mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque existe uma consequência de logaritmo que diz que se o logaritmando e a base são o mesmo valor, o resultado desse log é 1. Então tá vendo que aqui ó, não tem base? Quando não tem base é porque ela vale quanto? 10. Então log de 10 na base 10 vale 1. E agora só falta esse. Então vamos arrumar, ó. Quem é teu ms? É o 3,3 mais 0,3 com 0,3 é o 0,6 menos 1 mais o log de 1000. Lembrando que quando não tem base, essa base vale 10. É claro que existe uma quantidade de maneiras diferentes de resolver esse log. Mas para mostrar o uso das propriedades para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. 3,3 com 0,6 é o 3,9. Menos 1, 2,9. Aqui, como a minha base é 10, eu vou tentar escrever o 1000 como uma potência de 10. E como são 3 zerinhos, vai ficar log
de 10 ao cubo na base 10. E por que eu fiz isso? Potência na posição de logaritmando. Quando eu tenho uma potência, a gente faz o quê? Usa a regrinha do peteleco, ó. Que é jogar ele para frente multiplicando. E aí você passa a ter o teu ms como 2,9 mais 3 vezes o log de 10 na base 10. Que, curiosamente, a gente já tinha calculado aqui antes. Logaritmo em que tanto o logaritmando quanto a base são iguais, vale 1. 3 vezes 1 vai dar 3, com 2,9, 5,9. Que essa é a nossa magnitude. 5,9, de acordo com a tabela, está aqui, ó, no moderado. Então, o gabarito que a gente quer é o moderado. Tranquilo? Volta lá, vê se todo mundo entendeu essa questão. Ela já tem uma versão antiga, se eu não me engano, no PPL 2017 ou na prova de 2017 do Enem. Eu estou na dúvida, mas é um texto muito parecido, e aí vocês podem até caçar. Eu não sei se eu coloquei ela aqui. Não coloquei. Mas vocês podem procurar ela depois na internet. E fiquem atentos, tá, galera? Porque questões de log, elas têm aquela vibe negativa, né, da galera não gostar, mas elas são grandes. Não tem para onde correr. Elas vão te dar um pouco de trabalho. Mas elas não são aquele bicho papão que todo mundo pinta, não. Tá? Vocês podem tentar fazer, sabendo as propriedades, que vai dar tudo certo. E aí, como eu sou o louco dos slides, tá, Rafael? Foi mal. Eu acho que eu exagerei no número de questões, né? E aqui está a questão 5, que é do Enem 2017. Então, para a galera que está printando e quiser tentar fazer depois, ó, tá aí o textinho dela e o gabarito 16. Tá bem? Na dúvida, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, padrão, manda mensagem lá pro meu Instagram, que eu tento dar aquela moral para vocês. Tá legal? Rafael, fechamos? Fechamos. O ano acabou? Acabou. Ouça o barulho dos fogos. Então, galera, seguinte, que a data de hoje, né, a virada de hoje, seja um novo ano de muitas esperanças, vou falar assim, acho que muita esperança, muitos bons momentos, que seja um novo ano repleto de saúde, harmonia, afeto e tudo aquilo de bom que a gente talvez, né, não tenha conseguido aproveitar no ano de 2020. Tá legal? E muitos abraços, né? Poxa, que seja um ano de muitos abraços, principalmente. Beleza? Então, um feliz 2021 para todos vocês. E não esqueçam que semana que vem tem aula de novo. Beijão. Fui. Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the